Olá, meus amigos, tudo bem? Deus abençoe grandemente, é um prazer imenso chegar até vocês, pessoal. Chegando aí a quem é inscrito no canal, aos que me seguem nas redes sociais, do Instagram, do Facebook, a todos, independentemente se você me segue ou não, se você é inscrito ou não, talvez esse vídeo está chegando até você e para mim é um prazer poder levar uma palavra a quem precisa, porque a palavra de Deus é a verdade e só a verdade é que liberta. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E eu creio que nestes dias você deve estar precisando de uma palavra para te animar, para te levantar. Pois hoje eu estou falando sobre não perseguir. Como assim, pastor? Vou te explicar. Havia um homem chamado Saulo que perseguia o povo cristão porque ele acreditava ser o certo. Quantas vezes na vida nós fazemos coisas erradas na convicção de que estamos fazendo o que é certo? É por isso que nós precisamos muito buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dará conhecimento, nos dará entendimento. Está escrito na Bíblia, lá no livro de Osés, capítulo 4, versículo 6, diz assim: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, quando falta conhecimento da palavra, a gente toma decisões erradas, faz coisas erradas e às vezes faz tudo isso achando que estamos fazendo tudo certo. E era o caso aqui desse homem chamado Saulo. Mas antes de eu ler, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está me assistindo e não é inscrito no canal, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ative aí a notificação, me ajuda a fazer o canal crescer e, se possível, compartilha com alguém para que outras pessoas possam também receber uma palavra de fé. Toda vez que a pessoa ativa a notificação, toda postagem minha, qualquer vídeo que eu postar, você vai ser notificado, aquela pessoa vai ser notificada, ela vai receber a palavra de Deus ali para orientação dela. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 3, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava ele de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviu a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Então, aqui, para quem não sabe, foi o momento da conversão do apóstolo Paulo. Pessoal, ele era chamado de Saulo, e o Saulo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. E por que ele perseguia? Pelo mesmo motivo do que eu falei agora há pouco, porque ele pensava que era o certo. Então, quando a pessoa ela não tem um encontro com Jesus, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Enquanto a pessoa não conhece Jesus de verdade, ela faz o errado pensando que é o certo. Não é porque às vezes a pessoa é má. Não, o Saulo não era mau, mas ele perseguiu o povo cristão e chegou até testemunhar a morte de um dos cristãos, que foi o Estevão, mas porque ele achava que era o certo. Ele pensava que estava fazendo um favor a Deus. Ele pensava que estava defendendo a fé ao perseguir os cristãos, porque ele achava que os cristãos era mais uma seita, mais um movimento de pessoas que vinham para se contrapor às suas filosofias, às suas doutrinas. Então, quando ele teve encontro com Jesus, seus olhos foram abertos. Aqui nessa ocasião diz que ele ficou cego, literalmente cego, ele não pôde enxergar. Os homens que acompanhavam ele na viagem foi quem guiaram ele até chegar em Damasco. Mas lá em Damasco, Jesus já tinha preparado tudo, como também na tua vida já preparou tudo. Jesus havia preparado tudo para a conversão de Saulo. E eu creio, para a vida de cada pessoa que estava assistindo, Deus já preparou tudo. Ele preparou um discípulo chamado Ananias, que orou por Saulo, e as escamas caíram, os olhos dele foram abertos, ele passou a enxergar, e ele foi batizado, e depois Saulo passou a ser o anunciador das boas novas de Cristo, o anunciador do Evangelho. Ou seja, o perseguidor depois passou a ser o anunciador desse mesmo Evangelho que ele perseguia. Mais tarde, ele também passou a ser conhecido por ser um homem muito perseguido pela sua fé. Então, o perseguidor se tornou um perseguido. Mas é isso que vai acontecer. Quando a pessoa ela tiver um encontro com a verdade, tiver um encontro com Jesus, ela não mais perseguirá. Não vai perseguir o cristão, não vai perseguir o próximo, não vai perseguir quem lhe fez o mal, você não vai querer se vingar dela, você vai querer o mal das pessoas que pecam, até as que cometem crime, não. Você vai orar por elas, você vai fazer como Jesus nos ensinou. Você vai sempre buscar o bem para a vida das pessoas, independente de quem sejam elas. Amém?
Então fica esse recado, fica essa palavra, a verdadeira conversão traz uma transformação. E Jesus quer que essa transformação aconteça na vida de todas as pessoas. Todos, independente de classe, de gênero, independente de nacionalidade, Deus quer que todos sejam salvos, todos tenham encontro com Cristo, todos deixem de ser perseguidores e passem a andar com Jesus nosso Senhor, tá bom? Eu vou encerrar, pessoal. Obrigado por compartilhar, por curtir. Segue o Pastor Otávio lá do Facebook e do Instagram. Do Instagram é @PROtávioPio, do Facebook pr.otáviopio. E não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever se não for inscrito e compartilhe, porque você me ajuda a divulgar o Evangelho do Reino. Lembrando que eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. A nossa igreja fica na Zona Norte de São Paulo, no bairro de Santana, da Avenida Cruzeiro do Sul, 3.320, e eu pastoreio e realizo reuniões quarta, sexta, domingo, segunda-feira, sempre em 3 horários, tá? Um abraço, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.